O Bolsonaro é corrupto? Olha, tem que perguntar pra ele, viu? Mas ele vai falar que não, uai. Chama ele aqui. Se perguntar pro Lula, ele vai falar o quê? Acho que a gente tem que avaliar, as pessoas têm que tirar suas próprias conclusões. O que a gente pode dizer com certeza aqui que a gente sofreu um desmantelamento do sistema de combate à corrupção. Cafézinho. Opa, que ótimo. Obrigado, Gil. A gente teve um desmantelamento do sistema de combate à corrupção nos últimos anos. Tudo aquilo que a gente viu na Lava Jato, hoje não é mais possível. Nós não vamos ter outra cena como aquela de caça à corrupção. Não, a gente precisa reconstruir isso. Por isso, por exemplo, eu estou colocando meu nome para concorrer a um cargo público. Tá? A gente não pode também ficar se lamentando, mas a gente tem que reconstruir isso. O que a gente precisa ter? Não vai ser o Lula que vai reconstruir isso, né? Não espere, né? Eu acho engraçado que eles nem falam, né? De combate à corrupção, de medida e tal. Eu tenho, né, dentro do meu... A gente está apresentando lá 5 propostas para mudar o país e mudar o Paraná, e dentre essas propostas tem uma parte lá que é Brasil e Paraná livre de corrupção. Aí, o que você precisa? Fim do foro privilegiado. Parar com essa palhaçada aí de político ter esse benefício que não tem o cidadão comum. Para quê? Também acho. Volta da execução em segunda instância. Né? Senão você não tem um processo que nunca termina, então não resolve nada. Você precisa ter delegacia de polícia, seja federal, seja na Polícia Civil, especializada para investigar a corrupção, estruturada para investigar a corrupção, e que os delegados tenham garantias para não ser retaliados se fizerem o trabalho deles. Quando eu era ministro da Justiça, eu ouvia muito, via reclamação dos estados, de parte de alguns estados da polícia, a gente começou a investigar isso, de repente vem lá o governador e troca todo mundo. Vem lá o governador e acaba com a delegacia, extingue e cria outra. Entendeu? Então precisa ter essas garantias para o pessoal fazer o trabalho deles. E tem uma outra coisa que faz muita diferença, que eles adotaram nos Estados Unidos, que é aquele programa que eles chamam whistleblower, que uma tradução literal é soprador de apito. Não sei se você lembra de um filme anos atrás, que era com o Al Pacino, Russell Crowe, O Informante. Vi. Que ele é o Russell Crowe, é um diretor de uma indústria de cigarro, e ele sai e faz uma série de denúncias, estão colocando o produto para gerar dependência nos cigarros, e ele começa a sofrer um monte de retaliação da indústria de cigarro. Então, nos Estados Unidos, principalmente depois de 2008, quando teve aquela grande quebra financeira, eles aprovaram uma lei chamada Lei Dodd-Frank, que prevê proteção e recompensas financeiras para aquelas pessoas que, dentro de empresas, prestarem informações relevantes sobre fraudes corporativas. Então, a pessoa recebe não só proteção contra a demissão, mas também pode até receber uma recompensa financeira, uma percentagem em cima do valor a ser recuperado em decorrência da fraude, em decorrência da denúncia, que vai até 30%. Isso faz com que as próprias empresas adotem um comportamento responsável para prevenir que isso aconteça. O que você acha da delação premiada? Você gosta? É importante. Veja, eu gosto de sempre citar uma frase que eu vi de um juiz americano: crimes não são cometidos no céu. Então você não consegue chamar como testemunhas freiras ou anjos. Ou seja, céu ou convento. Você tem que chamar os criminosos, muitas vezes, porque às vezes eles são os únicos que têm ciência e podem revelar o que aconteceu. Você falou agora há pouco que ninguém explica, né, do mensalão, das coisas todas que você viu lá do PT e julgou e tal. Te incomoda ou te parece injusto que a mídia também não faça mais essas questões? Eu acho que a imprensa está um pouquinho obstinada com o presidente atual e acaba deixando um pouco de lado esse desmonte que tem havido em relação ao combate à corrupção e deixado um pouco de lado também os escândalos de corrupção do governo do PT, que passaram. Ou talvez porque isso aconteceu no passado, não é mais atual, não tem dado a devida atenção. Mas esse desmonte que houve do aparato de combate à corrupção,
que aqui também vamos ser justos. Não é culpa só do governo atual. Isso também veio do Congresso, de parte do Congresso, e veio de parte do STF. Por exemplo, quando você anula uma condenação de alguém como Lula, você está mandando um recado errado para a população, que o crime compensa, e do outro lado você também está mandando um recado errado para os bandidos. Olha, a gente não está sendo rigoroso. Tá? Claro que tem que respeitar o STF como instituição. Tem ministros no STF que são defensores do combate à corrupção, o presidente, por exemplo, o Luiz Fux. Mas quando o Supremo proferiu essa decisão, foi um baita erro judiciário e que manda o recado errado para a população. Então isso é péssimo. Eu acho que a imprensa, né, cumpre um papel dos mais relevantes numa democracia, mas ela não tem dado o devido espaço a esse desmonte do combate à corrupção que deveria dar. O STF tem sido protagonista pela primeira vez. Eu nunca ouvi falar tanto de STF como o senhor ouve falar hoje, né? Uma coisa absolutamente maluca. E as decisões são bem contraditórias, né? As pessoas condenam muito, contestam, inclusive muitos advogados e tal, contestam muito as decisões e esse papel. Você acha que o STF está num caminho errado, está tomando decisões que não deveria, como no caso do Daniel, por exemplo, lá de o STF mesmo apurar e julgar e tal? Você acha que está passando do ponto ou está tudo dentro da normalidade? O que eu acho, Perrone, é o seguinte: hoje você está num cenário que às vezes você criticar uma instituição, você tem que fazer a seguinte diferenciação. Olha, eu sou contra ameaça física a ministro, sou contra ofensas verbais aos ministros. Agora, outra coisa é você criticar a instituição e algumas decisões. Eu acho que o Supremo tem errado muito nos últimos anos. A minha principal crítica vai nessa linha do desmonte do combate à corrupção. Mas eu sempre ressalvo, olha, tem ministros lá que votam vencidos, tem ministros que defendem o combate à corrupção, mas o resultado dos últimos anos tem sido, infelizmente, o desmonte. Então a gente tem que colocar isso. Quando o Supremo profere uma decisão também controvertida, como qualquer outra instituição, Congresso, Presidência, pode ser criticada. Essa decisão do Daniel Silveira, né, eu acho assim, o Daniel foi uma sucessão de erros. O deputado, ele se excedeu, ele ameaçou fisicamente o ministro Supremo. Isso não está protegido pela liberdade de expressão. Sim. Mas daí o Supremo acabou julgando o caso, no qual ele mesmo era vítima, e colocou uma pena um pouco acima, vamos dizer assim, do que seria deram uma exagerada o esperado, deram uma pesada ali, né? E aí gerou uma vulnerabilidade. Aí veio o presidente e deu aquela anistia. Ou seja, 3 erros sucessivos, na minha opinião. Para arrumar outro. E nem arrumou nenhum. E nem arrumou nenhum. E a pessoa fica perdido, né? Fica, olha, acho que alguma coisa não tá funcionando. Pro cidadão comum, né, que sou eu, leigo em essas coisas todas, é muito assustador, cara. A gente fica olhando e fala, entendi, mas quem é que tá mandando então? Quem é que vai decidir para mim? É o presidente? É o STF? É o governador? O que tá acontecendo? Não. Tá, mas então a imprensa tá falando que esse aqui, mas esse outro aqui ela não fala. Parece que é tudo muito escolhido, né? E assim, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que é difícil para você responder, mas que eu tenho que fazer. Você acha que na justiça brasileira, com tantas coisas que não ajudam, ela é vendida em boa parte dela? Você acha que existe muita corrupção dentro da justiça? Acho que a pergunta correta é assim, o que a gente tem que fazer a respeito? Mas tem... A gente tem que reformar, a gente tem que reformar a nossa justiça, a gente tem que cobrar da nossa justiça que ela atue de uma maneira correta. Hoje as pessoas perderam bastante a confiança. Muito. No judiciário, na justiça. Então, assim, eu até tenho dito, em geral, eu tenho um apreço, eu acho, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante no país. Quais foram os melhores momentos do Supremo Tribunal Federal perante a opinião pública? Mensalão, liderado lá pelo Joaquim Barbosa, que cumpriu o seu papel. Eu estava no Supremo, eu em 2012 fui convocado para trabalhar como juiz auxiliar com a ministra Rosa Weber. Então eu acompanhei toda aquela primeira fase do julgamento do Mensalão. E a gente viu como o Supremo ganhou credibilidade naquele ano, porque tinha um grande ceticismo. Ninguém achava que o Supremo ia condenar ninguém.
Achavam que aquilo ia virar uma pizza. E, de repente, o Supremo fez o inesperado. Cumpriu lá o seu dever, cresceu aos olhos da opinião pública. Da mesma forma, outro momento bom do Supremo, na Lava Jato, até aquele momento que o Supremo apoiou a operação. Cresceu, Sim. né, significativamente aos olhos da opinião pública. E o Supremo era muito respeitado. Inclusive, mesmo por bandido, porque o bandido respeita a justiça quando a justiça é severa. Agora, quando a justiça é leniente, não. Mas eu digo não em relação ao STF só. Na justiça brasileira, de forma geral, existe muita corrupção? A gente ouve de alguns casos. Eu acho que a corrupção no judiciário é, em geral, menor do que a corrupção que existe nos outros poderes. Agora, o grande problema da corrupção é a impunidade. Né? Quando você tem o fato, mas não tem a consequência, isso acaba retroalimentando e tirando a credibilidade das instituições. Então, talvez por isso, a corrupção, quando existe no judiciário, ela acaba sendo pior do que nos outros poderes. Porque, um juiz se corromper, o juiz tem que fazer justiça. Sim. Né? Tem que ser exatamente o contrário. O juiz tem que dar o exemplo. Então, assim, mas o grande ponto eu coloco novamente. O que a gente vai fazer a respeito? Tem que continuar criticando, sim. Tem que apontar os erros, mas principalmente a gente tem que defender reforma. Então, como é que você diminui a corrupção no Brasil, inclusive no judiciário? Aquilo que eu te disse. Vamos acabar com os privilégios. Foro privilegiado, vamos voltar à execução em segunda instância, vamos pensar naqueles programas de proteção a denunciantes, né, do bem. Na verdade, o whistleblower é um pouco diferente da delação premiada. Porque o tal do whistleblower ele não participou do crime. Sim. Ele é alguém que tem uma informação privilegiada e tem que ser protegido. E do outro lado, a gente tem aquelas estruturas que possam fazer o seu trabalho sem sofrer retaliação.